Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente, trazendo mais uma vez nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro. Você sabia que nós estamos nos aproximando do programa número 300? Não sabia. 300, acho que faltam mais 2 aí por aí. Nós já estamos chegando no 300. É um número significativo, parece pouco. Mas em 14 anos? Quase 14 anos, né? Porque nós estamos agora, mais alguns meses, nós estamos fechando em setembro mais os 14 anos do Mosaicos do Novo Ciclo, né? Então eu já repeti isso algumas vezes aqui, mas eu me lembro um dia que eu falava, ô Jorge, nós estamos perto do 100, programa número 100, né? Engraçado, esse comentário sobre o 100 eu me lembro, que a gente brincou ainda que já estava passando rápido, né? Então já estamos no 300 aí quase, então é isso. E o tema de hoje, antes de eu falar para o Jorge dar a boa noite dele, é a características do ser desperto. Né? Quais são as características do ser que despertou? E o que é esse despertar? Né? Despertar aparentemente é do longo sono você despertar. Eu tenho uma passagem para contar, inclusive, de uma bronca que eu levei, e para ilustrar o que nós vamos conversar hoje. Então é um tema que nós vamos tentar aqui esclarecer mais um pouco. E aí, tudo bem? Tudo 100%, Grego. 100%? Ah, estou gostando de ver, porque o 100% agora está limitado, já não está passando... Não, quando a vida chacoalha muito, a gente deixa em 100%. 100%, então tá beleza. O importante é estar em 100%. Não, menos que 100, alguma coisa deu errado. A gente está podendo estar aqui conversando, é isso aí, vamos tocando, né? É bom a gente... Eu tenho falado, eu tenho refletido muito aí, não está fácil não, né? Porque pensar, quando você se permite, quando você desliga o teu entorno assim tudo, e você se enxerga ou acessa o teu entorno, né? Começa a polir o espelho. Começa a polir o espelho. Aí a coisa é braba, vamos dizer assim, né? Porque você começa a ter acesso a determinadas coisas, e é muito bom isso aqui que nós vamos falar hoje. É interessante isso, porque o espelho daí, você está polindo a superfície e daí você começa a se ver. Só que você vê você e também vê aquilo que está atrás de você, que é o teu entorno. Perfeitamente. Que hoje você não vê, né? A gente isso, não vê nada, né? Exatamente. E aí, às vezes, a dor maior, com relação a compreender a humanidade, não é nem ver-se, é ver realmente o que era o entorno que você não compreendia. Matou tudo. Não, mas não é só isso que o fato de você ver não significa que você está compreendendo aquilo lá também. Não. Ver é tomar o choque que daí pode te levar ou a compreensão ou a derrota. Perfeitamente. Então é um negócio complicado. Mas tudo bem. Nossa, é o assunto de hoje aqui, é bacana isso aqui. Não sei se isso aqui é despertar, se é consciência, sei lá o que, não vem o caso aí. Então vamos tocar. Deixa eu ver, tá tendo bochicho aí, né? E aqui mas não incomoda. Não, eu sei, mas aqui incomoda porque... Mas tá bom, a gente já entra de novo na questão. Então, isso que eu tô falando tá me incomodando um pouquinho aqui, porque primeiro aquele processo, né? Primeiro quando o processo que acontece alguma coisa com você, e eu não tô falando nada de despertar, porque eu não faço a mínima ideia do que é o despertar. Quem sabe hoje eu tenho alguma ideia do que vem a ser o despertar. Então, quando você acorda diferente, como eu já falei que aconteceu comigo, e aí você muda o teu ponto de vista, que já abordamos aqui, começa a ficar diferente, você começa a ver as coisas sob um outro ângulo, então para você tudo é novo, né? Aí você descarta, então aí você já tem um meio choque. Falei, e agora? Joguei tudo fora. E como é que é agora? Eu estou com o sistema operacional vazio, o que eu vou fazer? É mais ou menos isso, nem que eu vou fazer aí. Tem uma memória aqui, o que eu vou colocar nessa memória aqui agora, né? Antes eu tinha os arquivos que eu usava, agora não tenho mais nem eles. E aí, esse segundo que eu estou falando, esse é um processo que eu falei, esse segundo que está acontecendo agora comigo, já falei talvez que você abordou muito legal, eu gravei bem aí, você falou quando você volta para a terra que te gerou, né? Aquilo lá você acessa aquilo lá que é teu, né? Sei lá o que você falou. É um sistema de trocas, né? Então, cada um troca experiência, né? Então houve essa troca aí, então
deu acesso a outras coisas. Então também está sendo um momento aí de muita reflexão interessante. Essa aqui já é melhor, já é diferente daquela primeira que eu falei, né, do HD vazio. Mas de qualquer forma, você precisa verificar, olhar, sentir, parar, ponderar, sabe? Então é um processo interessante. E é muito oportuno o tema que se apresentou para a gente falar hoje. Falei pra caramba, né? Não, hoje não falou quase nada. Não falei nada. Eu nem faço ideia. Quem estava preparado para reclamar vai ficar frustrado. Não, né? Isso aí é. Não, mas eles reclamam de qualquer jeito. Sempre tem os reclamadores aí, de plantão. Tem gente que tem coragem de dizer, nossa, demoraram 15 minutos para entrar no assunto, nós entramos no assunto no primeiro minuto e as pessoas não se deram conta que a gente... Não, mas faz parte. Isso aí é para tudo. Então é bom você ter aqui, de novo. Obrigado, é muito bom vir sempre aqui, obrigado. Isso da pessoa ficar escolhendo aquilo que ela pensa que tem valor, né? É como se entrar na caverna de tesouro com uma ideia fixa, né? Que você quer aquele tipo de coisa, que é o que tem valor para você. E tudo o mais que está naquele local tem tão ou mais valor do que aquilo que você procura, só que você não enxerga, né? Exato, que você está tão obcecado naquilo que você quer, né? Que você não vê o resto. Porque a ignorância, e por isso que se usa o termo despertar, né? É porque a ignorância, ela é baseada na incapacidade de ver, né? E o termo despertar é porque se parte do princípio que quando você está dormindo, você não está vendo as coisas, né? E quando você desperta, então a primeira coisa que você faz quando você desperta, o que é? Você abre os olhos, né? Tem uma coisa muito intrigante com relação ao despertar, é que o organismo, então você está dormindo, aí, então são aquelas quatro etapas de sono, né? E o teu coração ele vai entrando no ritmo adequado a cada uma. Então, quando você está no sono profundo, então teu batimento cardíaco está no patamar mínimo, na menor quantidade que é a tua programação orgânica, né? E ele fica naquele ritmo acompanhando o teu sonho, né? Que o sonho tem repercussão física, e então há pequenas variações. Naquele segundo que antecede o despertar, há uma queda brusca de batimento cardíaco, né? Como se você tivesse que prender a respiração para sair do mundo do sonho, ou do mundo do sono, ou do mundo da não vigília, para entrar em vigília. Então há uma queda brusca, uma queda acentuada de batimento cardíaco, e daí ele faz essa queda, e depois aí você já com o olho aberto você começa a interagir com o entorno. Só que o olho aberto não significa que você está vendo, né? Exatamente. É porque o olho ele se limita, e isso tem a ver com o despertar em todas as suas abrangências, né? Todas as suas abordagens, todas as suas interpretações. Porque o olho ele se limita, o olho é um sistema de visão, né? Onde o olho, só o globo ocular, que ele vai fazer a primeira transformação de imagem. Então ele se limita a passar para a mente aquilo que está vendo. A tradução disso que está sendo visto é que significa na verdade ver ou não. Mas quando você está procurando alguma coisa e essa alguma coisa está assim em cima da mesa e você olha e não enxerga. Quantas vezes, isso seria uma percepção do que é ver. Ou então você está lendo um livro e aí você não está compreendendo nada do que está ali, né? Daí quando depois do tempo você arruma elementos adicionais e consegue compreender aquele livro, diz assim, puxa, mas nem tinha visto isso. Então você estava dormindo porque você estava lendo, estava num processo automatizado. Só que na medida em que você vai aumentando cada vez mais sua compreensão, a profundidade com a qual você vê o que está sendo escrito, ela te dá cada vez mais uma proximidade do que seria ver realmente, né? E aí o limite da compreensão de um livro, limite humano,
seria ver aquilo que motivou a alma do escritor a colocar no papel. Então é o máximo da visão humana que o livro te dá. A partir dali, aí você consegue desenvolver aquela visão que ultrapassa a própria escrita do autor, que é a visão daquilo que existia na alma dele e que ele transportou para a escrita, onde então toma por base. Em algum momento desse caminho você compreendeu o processo inteiro? Não, são só várias etapas de visão. Então por isso que é usado o termo despertar. É quando você sai de um estado de letargia, um estado de não compreensão, de não visão, e muda de alguma maneira esse estado, né? Agora, o quanto vai mudar, o que vai mudar, e a capacidade de perceber aquilo que você acha que é estar desperto ou com a vista aberta, é que daí muda em cada pessoa. O despertar é algo inerente a todo ser humano? Vamos dizer, independente de eu querer ou não querer, ele vai estar acontecendo na vida do ser humano? Não. Não? Não, porque daí isso aí significaria que a iniciação, a evolução, ela é automática. Não, se fosse assim, então ninguém precisaria buscar o conhecimento de iniciação, ninguém precisaria trabalhar ou fazer por si mesmo para evoluir, porque essa evolução ela aconteceria por gravidade. Mas você vê, nós falamos no programa anterior, que eu me lembro bem, nós falamos sobre autossuperação. Não seria mais ou menos, o que eu quis dizer é o seguinte, a coisa flui, o conhecimento está aí, e está disponível para todo mundo, né? De repente, um dia eu me dou conta, e através de alguma coisa, de algum fenômeno, algum evento qualquer, eu desperto. Isso acontece com muitas pessoas. Por isso que eu te perguntei. Às vezes você fala assim, olha, aquele lá está dormindo, aquele lá não vai acordar nunca, vamos dizer assim. E de repente acontece alguma coisa ali, ou um choque, ou uma emoção, ou não sei o quê, e aquela pessoa desperta. É isso que eu te perguntei. Mas ainda não é o despertar. Não é? Não, porque assim, seguindo a tônica do que a gente tem conversado esse tempo inteiro, seguindo o objetivo que a gente se propõe, que é compartilhar nuances de conhecimento para que as pessoas evoluam através da iniciação. Então, para a gente, o despertar é você ter uma completa visão da vida e de si mesmo, né? Você andar no caminho da iniciação. E isso não existe de forma automática, né? Então você pode levar um choque, passar por um processo de quase morte, você pode passar por uma experiência extrafísica, você uma pode emoção forte, né? Qualquer coisa. Você pode ter um contato com um ser não físico qualquer, não interessa o que seja. Isso vai causar uma ruptura naquela maneira que você tinha de ver as coisas, e aquele assombro, né, ele vai servir como um referencial para você. E pode haver uma ruptura orgânica astral e você veja uma ou outra coisa, mas ainda assim é diferente. Então não tem mágica nenhuma. Não existe. Não existe isso aí. Não, porque o despertar da consciência, que é o que nos interessa, né? Ele só vem através de um processo de construção ou de desconstrução, para daí então fazer um processo de construção. O que seria desconstrução? Desconstruir aqueles impedimentos, aquelas tendências, que é o que torna a vida tão densa. Desconstruir as razões para chorar, desconstruir as razões para odiar. Então, um processo de desconstrução. Uma vez que foi desconstruído, esse destruins, ele estava acontecendo ao mesmo tempo que o construins. Porque quando você desconstrói os motivos do ódio, o que sobra ali é neutralidade. E a neutralidade está acima do amor, inclusive. Né? Quando você desconstrói o medo, o que vai sobrar não é a coragem, o que vai sobrar é a neutralidade. Sim. Né? Que está acima Sim. da coragem. Só precisa ter coragem quem tem medo de ter medo. Né? O neutro, ele não precisa ter nem coragem nem medo, ele é o que ele está acima de qualquer coisa que mete medo ou que dá coragem. Né? Então, o despertar da consciência é que seria o máximo que se pode pretender em uma existência. E ela não desperta por si. Assim, não adianta você botar a rede no chão e plantar uma semente de consciência e esperar que ela se transforme numa árvore frondosa para daí você aproveitar a tua rede. Isso não vai acontecer, não tem como. Estou querendo deixar bem claro isso aqui para a gente esclarecer, porque vamos dizer, eu estou numa floresta, tem oxigênio. O oxigênio está lá disponível.
eu respirando ou não, eu vou. Então, eu quero. Eu acho que você já deixou claro, mas não existe mágica, então, não existe passe de mágica para o despertar da consciência. Não, e veja que assim. O ser desperto não existe mágica nenhuma, é um processo gradativo que você conquista de acordo com o seu caminhar, digamos assim. E sabe que daí essa mitificação ou essa glamourização do que seria um processo de iniciação é que é responsável pelas desistências. Então a pessoa, ela glamouriza a iniciação e acha que a vida é difícil, e na iniciação tudo é simples, maravilhoso e belo, não é? E aí, então inicia um caminho e vê que esse caminho implica em impor regras a si mesmo, implica em conhecimento, implica em desconstruir muita coisa, implica em mudar a maneira de ver, uma série de coisas que tem como resultado o quê? Trabalho, árduo trabalho em cada um de nós. E o que ela desejava é aquela coisa mística, mítica, glamurosa, né? Do iniciado, que a tudo compreende, a tudo vê, onisciente, onipresente, onipotente, que quando fala os trovões, né, trovejam, né, e aquela coisa assim, quer dizer, está pronto para participar de um filme de magia, e na verdade não aconteceu nada na vida. Né? Porque ele estava atendendo desejos, isso aí. Do que seria ser um iniciado. Quando o iniciado, ele só vai realmente começar, né, a poder dizer que está no caminho, quando ele começar a dar embate às razões que o levaram àquele caminho, que são esse tipo de desejos. Né? E aí, quando não se dá embate, aquele caminho em busca do despertar, ele é uma sucessão de frustrações. Puxa, mas eu fiz yoga, mas não levitei, né? Eu meditei, mas não consegui ver o universo, né? Eu cantei mantra, mas não consegui controlar os elementos fogo, ar, terra, ar para provocar, né? Ou então eu estou na iniciação e a minha conta ainda não está com 8 zeros, né, de milhões, porque eu sou um trabalhador da lei e a lei tem que prover recursos para que eu trabalhe para ela. É um sistema de chantagens contra si mesmo e contra a lei, contra o universo. Só que é o seguinte, o universo e a lei não cedem à chantagem, sabe por quê? Porque eles sequer compreendem o idioma que a pessoa está falando. Né? E aí, então, esse monte de desejo que deveria servir como um impulso para um despertar real, ele se transforma em uma sequência de frustrações, e a pessoa fala assim, mas isso aqui não está adiantando de nada, eu tenho que ler, eu tenho que meditar, eu tenho que estudar tempária, eu tenho yoga, eu tenho mantra, eu tenho que fazer por mim, né? Eu vou usar melhor o meu tempo vendo novela, eu vou para o futebol, eu vou ficar sem fazer nada. Realmente, acho que a pessoa tem que optar, né? E se ela está em um processo que deveria resultar em um despertar de consciência, mas ela está se sentindo mal, está se sentindo frustrada, ela não experiencia felicidade no trabalho em si mesmo, né? Descarta o processo. É como o grande artista, né? Então, ele tem em si a imagem do que... Porque você pega um Da Vinci, né? Sim, um Michelangelo. Isso. Então ele vai passar a beleza da forma para o mármore. E quando ele vai pegar o cinzel e o martelo, a obra já está perfeita na cabeça dele. Ele diz que só tira o excesso, né? Como já falou Michelangelo. Não, exatamente. Né? Então, chega ao ponto em que no final ele diz parla, que assim, fala, né? Ou como diz Jesus para Lázaro, surge et ambula, né? Levanta-te e anda. Só que assim, você está entalhando, né? Você não tem a imagem clara do que você quer, você não sabe segurar o cinzel, você descarrega todas as tuas iras no martelo, e o pior, escolheu a pedra, a matéria-prima errada. Aí é que está. Né? Pior é isso. E aí cada dia é uma sequência de desilusões, de frustrações, essas coisas assim. Você tem que ser honesto com você mesmo e falar assim, não, isso não é para mim. Né? E aí sai, sossega, acalma a tua alma, né, e volta. De repente você pode perceber que não era a pedra que estava errada, a pedra que você escolheu, ou o caminho que você escolheu, é que você que queria que a coisa fosse de maneira diferente.
né? Então assim, é como o escultor que nunca encontrou o grande amor, né? E ele vai esculpir a estátua que vai ser o amor da vida dele, a contraparte dele. Ele projeta, vai ficar né? frustrado porque Claro. mesmo ela sendo a mais bela obra possível de ser feita com a habilidade e intelecto humano, ainda em si ela é uma estátua, né? E aí, se você for amar a estátua, você vai ser incompreendido e não correspondido a vida inteira. Uma profunda frustração e que distorce o trabalho e a razão de vida da estátua, que é ser contemplada, né? A estátua ela não tem que dar nada. A pessoa que vai contemplar e ter de volta a contemplação da beleza. É como um animal de estimação, ele não tem que dar nada, ele devolve aquilo que você colocou, né? Então, esse caminho que você escolhe e que deveria te levar à compreensão, ao despertar, ao bem-estar, à paz, à felicidade, à harmonia e em estando em paz, então aí sim você desenvolveu um código de linguagem que a lei passa a agir em você e você passa a ser um instrumento da lei, né? O que volta ao início não significa que você vai ser premiado por isso, é só um instrumento de trabalho, né? Mais nada. E aí significa que quando chega nesse estado eu estou desperto? Não, significa que eu estou menos cego que antes. Menos cego que antes, tem razão. Então o assunto que você escolheu hoje eu acho muitíssimo interessante. E a pergunta é: qual é a característica de um ser desperto? Isso aí. Não existe. Não existe? Não existe porque o ser desperto vai depender do que é estar desperto para ele. Por exemplo, se a pessoa ela tem o foco de consciência dela baseada no instinto, né? No momento em que ela conseguir fazer com que a primeira ação de vida dela, uma ação de vida dela pela primeira vez, seja baseado na emoção e não no instinto, para ela é uma gigantesca vitória. Então, para aquela pessoa que conseguiu agir baseado na emoção, né, do ponto de vista do mundo dos instintos, ela é uma pessoa completamente desperta porque ela conseguiu superar os instintos. Os instintos não mais mandam nela, então ela exerce a vontade sobre os instintos baseado na sua emoção. Então, para o instinto, aquela pessoa, por mais primária que ela seja em termos de educação, de iniciação, primária não no sentido negativo, primária no sentido de caminhada, né? Então, por mais nova que ela seja, para o mundo dos instintos, ela é o mestre. Ela é um desperto, ela é um iniciado, ela é um adepto, porque ela está acima de todo o mundo dos instintos. E aí chega no mundo da emoção. A emoção superior olha para aquela pessoa e fala assim: putz, mas é primário, porque ele está lá no instinto, na emoção mais rudimentar, recém-saído do mundo dos instintos. Então, para os instintos ele é um desperto e age como um desperto. Para o próprio astral, para a própria emoção, ele é um ser ainda cego, ainda em avidya, ainda na ignorância. Por quê? Porque ele é regido pelas emoções mais densas. Aí começa um trabalho de aperfeiçoamento, de busca, de compreensão, de superação, de exercício da vontade, de aquisição de conhecimento, né? E anda na iniciação, e cai, rala o joelho, e anda de novo, cai, rala o joelho, levanta, anda de novo, e vai, e começa a vencer, e começa a se sobrepor. Então, a emoção superior começa a ensinar a emoção inferior. A autoemoção começa a ensinar a emoção instintiva. A autoemoção começa a ensinar a ser ensinada pela supraemoção. Então, aquele grande embate, aquela grande batalha do mundo das emoções, chega a um ponto em que ele já não está mais agindo passionalmente, né? Ele começou a agir baseado em uma emoção superior, né? Aí nesse momento, para a emoção primária, para a emoção instintiva, aquela pessoa é um desperto, né? Ela não vive mais em avidya, é um iniciado, é um mestre, é um adepto, é alguém a ser seguido. E aí a pessoa então muda o foco de consciência, em vez de agir baseado só na emoção, passa a agir baseado na razão. Aí começa tudo de novo. Aí a razão fala assim: puxa, mas que razão primária?
né? E assim vai aí, e a humanidade ela está distribuída, está dispersa em todos esses pequenos mundos, dentro dos mundos do instinto, do astral, da razão, da mente abstrata, até que haja então assim, a verdadeira, assim, o verdadeiro impulso, né, de onde reside o verdadeiro despertar, que isso aí seria da parte superior da mente abstrata para cima, que seria o plano búdico e o plano átomico. Você falou um negócio que me chamou a atenção. Você mostrou algumas características de despertar que não significam o despertar completo, né? Não, é porque sempre é relativo. Isso, é relativo. Agora, o ser desperto, esse ser que você acabou de definir, que ele vai fazendo as suas conquistas, ele segue alguém? Segue alguém ou alguma coisa. Por quê? Porque sim. Se ele já adquiriu uma certa, uma certa interdependência, digamos assim, por que ele ainda tem a necessidade, e é necessário isso aqui? É necessário você ter alguém? Não, como é que é isso? É como o girassol, né? O girassol, ele está murcho durante a noite. Isso. Ele tem um influxo de vitalidade na aurora, né? E aí quando vem o sol, daí desabrocha. Perfeito. E aí o que ele vai fazer? O sol se move. E ele vai junto. Girassol. Né? Aí ele seguiu o sol um dia inteiro, despertou e compreendeu todo aquele dia. Aí o sol se põe, né? Porque você está mudando de um plano para o outro. Toda hoje, hein? O sol se põe. Vem hoje aqui, ó, o sol se põe, que daí está terminando aquela etapa que você superou, boa. né? E aí amanhã o sol vem de novo. Disse, não, agora eu não preciso mais seguir o sol hoje, porque eu já aprendi tudo do sol ontem. Não, mas o sol ontem, ele nasceu em outro lugar do universo. E era outro sol, dia. Né? E aí o girassol vai passar a vida inteira dele seguindo o sol, até que termina essa existência e ele cai, né? E as sementes dele caem no solo. As sementes dele que vão cair no solo, né, vão cair mais conscientes, mais despertos do que ele, e daí vai nascer um monte de girassol que vai seguir o mesmo sol todos os dias, mas já com o histórico da contemplação de todos os dias que você mesmo antes seguiu. Essa que é a vida, essa que é seguir o mestre. Boa explicação. Por quê? Porque o verdadeiro despertar seria aquele momento em que você conseguisse compreender e visualizar tudo aquilo que está além daquilo que você consegue compreender e visualizar. Isso é a iniciação, sabe? Isso é então compreender realmente o universo não visível. Isso é compreender realmente a divindade não antropomorfizada. Isso é um trabalho que faz parte da existência de todos os seres que têm matéria. Quais os seres que têm matéria? Elementais entrelaçados, desentrelaçados, do plano mental, do plano astral, do plano vital, os elementais da natureza, a pedra, o vegetal, o animal, o homem, o deva, o anjo, o planetário, qualquer ser, qualquer conglomerado de consciência que esteja em matéria, ele está em um processo de aquisição de quê? Da consciência una. Então o despertar, né, ele é relativo por causa disso. A gente sempre vai despertar naquele momento em que a gente está, naquele dia. O despertar é a relação do sol com o girassol. É assim, cada dia ele tem início, meio e fim, né? Não é o primeiro dia, não é o último dia, não é o primeiro girassol, não vai ser o último girassol, e o girassol não morre quando o caule dele cai em terra, né? Ele renasce em N, e esses N vão contemplar o sol e continuar o processo de evolução. Isso é que é despertar. Aí a gente olha no campo e fala assim, puxa, mas esse girassol aqui, ele é mais lindo do que aquele. Mas é porque aquele que daí não está tão lindo, é porque ele já acompanhou 1000 dias do sol, e esse daqui está acompanhando o 3º dia de sol. Né? Então sempre a maneira como a gente vai julgar o ser humano tem que ser muito parcimoniosa, tem que ser muito criteriosa, e tem que se usar muita fraternidade, porque a gente não sabe o histórico daquele elemento, né? Agora, o que não pode é você ficar em um estado de inércia, de não ação, de inação, né? Assim, você nasceu o girassol por karma, né? E aí você se acha tão autossuficiente, tão independente ou tão ignorante que você acha que não precisa seguir o sol, que é a tua pergunta, eu preciso seguir alguém? Não, sou independente, né? Aí tá, tudo bem, e aí você vai correr para onde? Né? Ou então eu vou esperar quando o sol estiver se pondo, daí você vai pegar e vai se voltar para a lua, pode até se voltar para a lua, mas você morre naquela noite. Porque o que eu foquei, a pergunta foi em função do seguinte: hoje as pessoas são do jeito que são
Porque a maioria ouve o samba, dança sobre o samba do crioulo doido, né? Tudo quanto é tipo de informação, de ritual, de disso e daquilo, e andam em função disso. São movidos é a opção delas, claro. Eu vou onde eu acesso. Mas assim, tem que ter muita paciência, assim. Às vezes, sabe, eu quase fico revoltado, sabe? Porque o mundo não é como deveria ser, e a gente trabalha tantos e tantos, né, milênios para que o mundo estivesse bem e belo, e ainda está assim. Mas é que essa quase revolta dura 1 milésimo de segundo, porque nós vemos em um final de ciclo, né, Grego? E aí, como a gente está em um final de ciclo, né, significa que o novo ciclo já iniciou, né? Então, o professor, então eu sou membro da Sociedade Brasileira de Eubiose, fundada pelo professor Henrique José de Souza, e eu uso o termo de Elbar, né, para falar do novo ciclo que já se iniciou. Então, como a aurora está surgindo, né, daí então, quando você tem assim numa pracinha no centro da cidade, então tem vários postes com lâmpadas, e assim uma ou outra assim mais esmaecida, mais suja, mais antiga, emanando pouca luz. Daí a prefeitura vai lá e troca uma lâmpada, um poste, e bota uma lâmpada de LED assim poderosíssima. Todas as mariposas daquela praça vão para a lâmpada mais forte. Sem dúvida. Não é? O que está acontecendo? A lâmpada do universo foi trocada, um novo ciclo já aconteceu, né? E a luz que irradia, ela é potentíssima, sabe? Poderosíssima, brilhantíssima, sabe? Assim, ela assim, não deixa nada, né, em penumbra, tudo transformado. E aí, então, todos os seres gerados durante o ciclo que agoniza, que terminou, eles tendem a vir para a luz. E como é que os seres gerados no ciclo que agoniza, no ciclo passado, eles vão tender a vir para a luz? Obrigatoriamente eles têm que existir nos seres humanos, e em estando nos seres humanos, eles têm que se exteriorizar, eles têm que vir à luz, vir à tona. Aí então as pessoas têm em si todas essas antiguidades, essas coisas antigas, né, que tem a ver com essas não conformidades, com o adharma do ciclo que já terminou, não é? Daí então, isso em vindo à tona, faz com que a alma das pessoas fique conturbada, porque cada uma tem a ancestralidade do adharma em si. Para quê? Para resolver. E daí já era isso que você falou, que é uma confusão, é um caos, é um pandemônio. Então a gente vive em pandemônio hoje, por quê? Porque todos os seres, né, do astral, né, a alma, toda a anima mundi, toda a egrégora da humanidade que já existiu, ela tende através da humanidade atual, vir à tona. Ela quer experienciar o processo. E querendo experienciar o processo, vira esse pandemônio onde então cada um corre para uma direção. É como se a gente conversou outro dia sobre Babel, né? Foi. Que não tem nada a ver com o que se pensa, né? Sim. De Babel, né? A casa de Deus, né? Mas é como se fosse, no sentido profano, exotérico, uma Babel onde cada um fala um idioma, todos correm para direções, né? E ninguém se entende, e fica aquele pandemônio, né? E aí, se nesse pandemônio alguém grita assim, eu tenho a chave, aí todo mundo corre para descobrir, né, e para seguir aquele que tem a chave. Só que o cara fala assim, não, eu tenho a chave para entrar na porta da minha casa. Aí todo mundo volta assim, não era a chave que a gente queria. Outro grita assim, eu tenho a chave. Todo mundo procura uma chave, só que não sabe para qual lugar que é a chave. Então, antes de eu procurar, ou antes de eu definir, eu preciso despertar, eu preciso adquirir consciência, eu tenho que pensar assim, mas eu tenho que despertar de qual sonho? Eu tenho que despertar de qual sono? Mas eu quero estar acordado. Você quer estar acordado em qual mundo? Até se pergunta, eu estou realmente dormindo?
em qual mundo? E às vezes pode estar invertido, né? Você pode estar dormindo em vida e acordado em sono. Né? Claro. Mas é ruim porque daí isso vai acontecer também em morte, né? Se em vida você ficou dormindo, não criou elementos nenhum para você processar em morte, né? Você vai ter uma repetição de vida tão dura, ou tão simples, ou tão sem sentido quanto. Sim. Não se pode perder a oportunidade. Então, eu tenho que definir que chave que eu quero, né? Qual é a direção que eu quero, né? Qual é a porta que eu quero abrir. Eu quero despertar porque eu quero ver, eu quero compreender. Tá, mas você quer ver o quê? Você falou isso no programa anterior. O que você busca? Você tem que ter uma definição, né, do que você quer. E nas conversas que a gente tem com as pessoas sobre eubiose, quando tenho a oportunidade de conversar, a minha primeira coisa que me intriga, e me intriga mesmo, né? Então a gente está conversando, a gente teve várias oportunidades, centenas de pessoas, né? Daí eu olho para aquelas pessoas assim, e aí aquele conjunto gera uma coisa visível, que é o somatório da alma de cada um, então fica uma coisa perceptível, visível, né? E a coisa que mais me intriga é o que te move, né? Assim, o que te fez largar tuas atividades, tua família, teu lazer, teu final de semana e vir sentar aqui para ouvir? Ou então vocês que estão aí agora, o que te move? O que vos move? Né? O que lhes move para daí agora não estar vendo novela, né? Ou não estar vendo futebol, ou não estar passeando, ou não estar no shopping? Cada um tem os seus motivos, né? Uma hora de vida para vir aqui ouvir duas pessoas trocar ideia, né? Assim, o que te move? O que você procura? O que é o despertar para você? Que chave que você quer? Quando então eu paro e penso, né? Assim, o que eu quero? Para qual direção eu desejo ir? Né? Aí então há uma grande possibilidade de você se dirigir a um caminho produtivo, a um caminho útil, a um caminho concreto. E aí esse caminho que você vai, ele não significa que você daí quando dá o primeiro passo você já não tem mais dúvida nenhuma. Você tem um monte de dúvidas, né? Só que aí você vai desconstruir as dúvidas. Está me chamando a atenção para uma coisa aqui. Isso que você está falando, eu me lembro da linguagem de criação, que nós já falamos algumas vezes com o Alvin, aqui a gente, né? A linguagem de criação, ela só funciona se for para o todo. Certo? Se for individual, dançou. Porque não adianta fazer nada. Porque assim, a linguagem do universo, ela é universal. Exato. Boa, né? Muito bem colocado. Então, se eu quero conversar com o universo, eu tenho que falar em nome da humanidade, para a humanidade. Daí eu exerço todo o meu poder. Se eu falar assim, não, olha, faz alguma coisa para o Jorge, daí vamos supor que houvesse a divindade antropomorfizada. Daí ela olha lá de cima e fala assim, supondo que existisse em cima, e fala assim, supondo que ela falasse, né? Olha assim, puxa, mas onde é que está o Jorge que está gritando lá, pedindo que ele quer ganhar na loteria, ou que ele quer a suprema compreensão? Ele olha assim e diz, putz, mas não estou enxergando no Jorge no meio daqueles 7 bilhões de seres com corpo e naqueles trocentos bilhões de seres sem corpo, que são toda a matéria. Bom, na dúvida, eu não vou desperdiçar um milagre e vou segurar aqui. Aí quando eu grito assim, ei, joga riqueza para toda a humanidade, daí não precisa saber quem pediu. É para todo mundo, sim, então tá, lá vai. Como é para todo mundo e eu faço parte do todo mundo, né? Pode ser que para mim chegue, né? Agora, se eu pedir para todos, esperando que para mim também chegasse, pode esquecer, porque se tem uma coisa que a divindade não é tonta, né? Bobo ninguém é, nem humano, nem invisível, não existe isso. Tá, por que eu lembrei isso? Exatamente porque uma das frases que a gente compartilhou com todo mundo, que maravilha, depois que sempre a humanidade, depois que sempre a humanidade, o geral, todo mundo, falando de uma pessoa. Por que eu usei esse exemplo? Para vir a pergunta que eu vou formular agora. Você falou que a pessoa tem que saber o que quer. Eu tenho que saber o que quero para mim, ou eu tenho que saber o que eu quero para todos? Não. Como é que fica esse querer? Esse querer, ele vai ser melhor se eu fizer alguma coisa pelo é uma todo? Pergunta boa. Ou se eu quero ser, que eu quero ver eu quero descobrir, eu quero ficar esperto, eu quero ficar desperto, porque eu vou usufruir disso perante os outros.
Então, como é que é essa questão desse Lembra querer, né? que tem a Mahayana, que é a grande barca, o grande caminho. Você esquece de você mesmo e vai trabalhar só para a humanidade, para quando a humanidade estiver toda evoluída, você evoluiu também. Sim. Como a humanidade jamais vai evoluir no mesmo nível, porque são seres distintos, então você vai passar a vida inteira trabalhando e vai terminar sem atingir seu objetivo. Isso é a Mahayana, né? Tem a Hinayana, que é a pequena barca, o pequeno caminho, que é aquele onde você vai trabalhar primeiro para se auto-aperfeiçoar, para você despertar, e quando você estiver pronto, então você vai auxiliar a humanidade. Por quê? Porque ninguém dá o que não tem, né? Então você vai pegar e se afastar da humanidade, vai ser um asceta místico, um monge, né? Só que daí você não sabe nunca quando você vai estar pronto para dar as coisas para a humanidade. É verdade. Vai terminar a tua existência e o objetivo não foi alcançado. E o momento que se coloca agora, onde então coabitam o ciclo antigo e o ciclo novo, luz e sombra, naquele Deobar, na aurora, né? Então existe o que se chama de Vajra, V-A-J-R-A, Yana, que é o caminho da instantaneidade, o caminho do trovão, o caminho do raio, o caminho de Melquisedeque, o caminho do meio, que é o quê? É você ir evoluindo, você ir tentando despertar, você adquirir conhecimento, você andar firmemente na humanidade. Aí você vai, através do teu exemplo, alterando o teu entorno. Então esse é o caminho adequado. Por quê? Porque você nunca sabe quando está pronto. Como você nunca sabe quando está pronto, e como você não está afastado da humanidade, você está na humanidade, você vai repartindo o que você vai conseguindo. A mesma coisa assim, você tem um forno daquele forno de pedra na rua, não é? E aí você tem que alimentar 100 pessoas e você está produzindo pão, né? Aí você não pode produzir o pão e esperar terminar os 100 pães para daí pegar e dar para as 100 pessoas cada vez, que vai gerar um tumulto. Então, sim, fica em fila, termina um, dá para si um próximo, por favor. Educadamente, parcimoniosamente, com calma, fraternalmente, vai ter pães para todos os seres. Agora isso dá lugar para o outro, né? Aí entrega o pão para esse, né? Aí ele sai da fila. O que acontece é que se quem estiver na fila, não é? Se quem estiver na fila tiver já desenvolvido fraternidade, ele também já está na iniciação e está recebendo o pão quentinho do mestre que traz o invisível para o visível. Ele pega o pão dele, não é? Inteiro, quente. E como a fila é longa, o que ele faz? Ele pega um pedaço para mitigar a fome dele, daí ele vai lá no final da fila e reparte aquele pão com aqueles que vão demorar mais tempo para receber o pão, para que eles não sintam tanta fome. Isso é o que faz do discípulo. Quem que está desperto? O padeiro é o mestre. Ele está tão desperto quanto. Ele é toda a consciência é necessária para aquele momento. O que pegou o pão e vai lá para trás para repartir está desperto? Sim. Por quê? Porque teve a fraternidade de repartir. E os que estão na fila estão despertos? O necessário por quê? Porque mesmo estando com fome, eles têm força de vontade o suficiente para permanecer em fila. Então não está um pandemônio, está uma necessidade de conhecimento organizada. Isso é iniciação. Você tocou num assunto importantíssimo, porque tem muita gente que acha que está desperto. Muita gente acha que está desperto. Então, aí como é que chama? Não é petulância, não, às vezes é soberba. Né? Tem a soberba, tem a ingenuidade, e soberba é um dos pecados capitais, não é? Acho que é assim, sim. Porque junto com a soberba, então, assim, o entrelaçamento, a pastosidade, sim, dessa sensação de superioridade, empáfia, uma série de coisas. Assim, essa sensação de superioridade, né? Que se vê assim, para aquele que tem mais dinheiro, ou para aquele que está exercendo um cargo público que as pessoas pagam o trabalho dele, ele se acha superior àqueles que trabalham para pagar o trabalho dele. Então, essas ignorâncias em vários níveis, né, no tecido social que a gente vê hoje, né, é baseado nesse tipo de incompreensão. Mas tem gente que não tem nem consciência disso, que acha que por estar fazendo isso aqui, por estar fazendo uma caridade, qualquer coisa, já está desperto, já está ascensionado e tudo isso aqui. Como sair, essa que é a pergunta agora, como
sair dessa maia de você achar que você está desperto quando você busca exatamente, todos nós buscamos o despertar, porque o despertar nos traz alcançar coisas que almejamos, cada um no seu nível. Tem quem é o desejo, como você disse, tem gente que quer ver outras coisas mais profundas. É muito interessante essa colocação. E sabe por que todos, em um certo tempo, vão buscar o que seria a iniciação? Cada um no seu próprio tempo. É porque a matéria universal, a consciência universal, então ela e isso dentro do mundo das emoções em cada um, do mundo mental em cada um, ele é um contínuo assim atrito, ir e vir, enlaça, desenlaça, entrelaça. Sim, claro. Nasce, morre, cria, descria, expande, alimenta, desalimenta. Então é aquela coisa assim. Mas a tendência, né, dessas coisas mais agitadas elas buscarem aquele ponto de equilíbrio, sabe? Aquela harmonia universal que do ponto de vista humano é traduzida pela palavra paz. Sim. Né? Sim. E o que se sente quando se está em paz, né, aí é o que se chama de amor, não mais por um indivíduo, não mais por uma coisa, não mais por um ser vivo, mas aquele amor que está acima do amor humano, que é o chamado amor universal, que é você sentir que você é idêntico a todas as coisas do universo que você vê ou que você não vê. Então, quando você está em estado de paz, né, de amor, aí junto com esse amor, ele se separa. Você está na neutralidade, exatamente o que você falou no começo. Pronto, já parei de falar exatamente isso. Exatamente isso. É porque a paz, junto com o amor, sabedoria, é a neutralidade. Esse é o ponto do despertar máximo a que se pode chegar no estado atual de matéria no universo. Que é você contemplar e você ser o próprio plano búdico, né, que está acima da mente abstrata, que é onde reside a inteligência do amor universal e todo o conhecimento da coisa. E não dá nem para chamar mais de conhecimento, porque conhecimento é quando eu sei algo sobre alguma coisa, né? E essa compreensão absoluta, né, que está acima do abstrato, é quando daí você não precisa saber porque você é a própria coisa. Uma vez a gente conversou dessa distinção entre saber e ser. E isso saber, hoje ainda me vê na cabeça o ser e saber. Saber é eu falando sobre a árvore, e ser é eu sabendo tanto sobre a árvore, tendo tanto tempo tentando compreender a árvore, que na verdade eu sou árvore. Daí fala assim, fala sobre a árvore. Daí fala assim, em mim corre a seiva, eu tenho raízes. Mas por que você está falando assim, se eu te perguntei sobre a árvore? É porque eu sou árvore. Então, quando chega nesse ponto e aplica isso a todo o conhecimento, você fala sobre qualquer coisa, visível ou invisível. Por quê? Porque aquilo já está, você está diluído, a tua alma ela está diluída na mente universal, né? Sabe que a mente universal chama Mahat, né? M-A-H-T. Sim. E ela é a união da mente concreta com a abstrata, porque hoje, no momento evolucional atual, a gente tem separado a mente concreta da mente abstrata por uma questão de, assim, um interregno, né, evolucional. Porque a mente é uma só, a mente universal e a mente humana, ela tende a ser uma só, né? E acima disso, daí está a suprema compreensão, né? E aí sim, você pode dizer que está desperto naquele plano de matéria. Né? Porque você pega, então a gente sempre fala aqui sobre hierarquias criadoras. Você pega qualquer hierarquia criadora, ela está em processo de consolidação de consciência. Qualquer hierarquia criadora. Você pega os adeptos, né? Adepto é ainda mais simples de falar. Todos eles em busca de consciência, de adquirir consciência. E mais, há um grupo de seres humanos em atuação hoje, aos quais todos os adeptos prestam conta. Sabe que em termos de hierarquia evolucional estão acima dos próprios adeptos, né? Você pega os seres chamados mundos subterrâneos, mundos internos que a gente sempre fala, né? Não interessa se é Badaga, Duarte, Agartha, né? Todos eles em processo de aquisição de consciência. Aí pergunta, todos eles estão despertos?
Badaga em relação à superfície está desperto em relação a Duarte, está dormindo. Duarte em relação à superfície está desperto em relação a Agartha, está dormindo. Agartha em relação à superfície Duarte está desperto em relação a Shambhala, está dormindo. Não é? Aí e pega Agartha, cada cidade com estado de consciência. Sim. Né? Cada ser com uma tônica, com um corpo físico. Tanto é que não vão coexistir os seres da primeira cidade e da quarta, né? Porque um ou outro ia perecer, porque são estados de matéria diferente. Não é? Então sempre o despertar ele é relativo. Por quê? Porque é um despertar naquele momento que eu me encontro agora. Aí aquele que a gente começou a conversar no início. Então, eu despertei do mundo dos instintos, despertei para o mundo das emoções, despertei no mundo da mente concreta, são conquistas despertei gradativas. no mundo da mente abstrata, né? E quando isso acontece, então, seres despertos conseguem conversar na mesma linguagem. Sim, daí então eu sim, começo a ter uma unidade. sim. Quando eu começo a ter uma unidade, eu faço com que o influxo daquele despertar máximo, que seria o plano búdico, o plano do amor universal e da paz permanente, da Pax, ele consiga chegar até o mundo dos instintos. Daí eu faço com que aquele conglomerado de elementais que em mim existe e que tinha por máxima aspiração ser um ser consciente no plano do instinto, ele tem vislumbres de consciência que os da gene dele, da raça dele, só teriam daqui a bilhões de anos. Então, em fazendo esse despertar sequencial, que é provido através, no nosso caso, de um conhecimento, de um caminho de iniciação, eu faço um aprestamento, um saque contra o futuro para toda a matéria que em mim existe, dando à matéria do universo atual o estado de consciência do universo futuro, do universo seguinte que já está criado. O universo seguinte que já está criado. Isso é despertar. Aí pergunta, é possível? Óbvio. É isso que o Jorge está falando aqui. Simplicíssimo. É exatamente isso. Quando você está nos ouvindo, assistindo agora, quando a gente fala nas redes sociais aí, puxa vida, não tem com quem conversar. Com quem conversar tem muito para conversar. Mas esse tipo de conquista, se você vai conquistando, nem que seja questão de milímetro, vamos dizer. Não tem código de linguagem. Não tem código de... Exatamente. Exatamente. Então você vai buscando. Então é uma coisa natural, não é depressão, não é coisa nenhuma, não. Assim, você tá fazendo faculdade de medicina, de engenharia, arquitetura, não interessa o que você esteja fazendo, né? Daí você está na última fase, né, e acabou de entrar o calouro, vocês estão no mesmo curso, Sim. Vocês almoçam no mesmo refeitório, vocês fazem o mesmo curso, mas o teu código de linguagem não é compreendido ainda pelo calouro, por quê? Porque ele tem um caminho para percorrer, e só ele pode percorrer. Isso então, é iniciação, isso é o mundo. E aí tem que ter muita paciência, porque e aí vem a questão da solidão, porque você anda sozinho. Então, eu te contei, né, nessa semana, daí eu tinha um gato em casa, né? Então o gato ficou em casa há 15 anos. E assim, como eu não converso muito com as pessoas, né? Então, assim, nos últimos 10 anos, o meu interlocutor era o gato, né? E eu ficava estudando e trabalhando, fazendo as minhas coisas, e o gato ali do lado, me perturbando e tal. E assim, e é um gato que viveu 15 anos sem descobrir que era gato, né? Porque ele ficou 15 anos em casa, né? Ele só saía quando tinha que fazer consulta. E aí eu trocava ideia com o gato, não é? E assim, verbalmente, astralmente, e aí interagia com o gato. Quando ele perturbava, daí eu criava astralmente coisas para ele pegar e cuidar da vida deles, coisa e tal. E daí nessa semana, anteontem, né? Até eu pedi para ele não gravar ontem por causa disso. Daí chegou num ponto em que o gato terminou o período de vida dele. E eu estava mantendo o gato vivo artificialmente, né? Artificialmente de que maneira? Então eu passava assim, passei a noite com o estetoscópio ouvindo o batimento do gato, eu até te contei, né? E quando ele estava quase morrendo, daí eu dava uma sobrevida para ele. Ele ia morrer, eu dava uma sobrevida. Então, e daí eu vi que não estava sendo justo com o gato, porque eu não queria perder o meu amigo de conversa, né? Aí, mas daí chegou anteontem, daí eu vi que assim, o gato tinha que seguir o ciclo. Tudo que era possível dele aprender enquanto alma grupo na relação comigo, né, em 15 anos, né,
já tinha dado. Então eu mesmo levei o gato para pegar e tomar a injeçãozinha para dormir, e aí eu enterrei o gato, né? E fica aquela sensação de perda. Eu sei como é que é. Fica a sensação de perda, porque assim, daí eu estava daí ontem à tarde fazendo as coisas, e daí eu estava pensando assim, putz, com quem que eu vou conversar agora, né, se o gato morreu? Não aparece no meu telhado, não, você. Não é uma coisa interessante. Brincando. E aí para ver assim, é um embate assim. E aí como eu que levei o gato para tomar a injeção para dormir, então aí eu fiquei segurando ele e aí fiquei vendo a vida dele que eu estava mantendo artificialmente, né, se esvair, né, daí eu mesmo fui ter assim e aí essa proximidade, né, de uma quebra muito interessante. E serviu e está servindo com um grande aprendizado, porque daí eu estou tendo que trabalhar em mim. Na verdade, nesses 15 anos, mesmo vivendo de maneira isolada como eu vivo, né, eu criei uma empatia, né, e um apego, né, ao gato. Com certeza. Né, que era meu interlocutor. Natural. Sim, e então aí agora está sendo assim, nesses dias, um grande e profundo aprendizado, porque daí eu consigo vislumbrar, né, e travar um embate contra coisas gigantescas, né, que eu mesmo criei em mim, que é o que é a falta de ter com quem conversar, que é o gato. Então, né? E veja que assim, eu levo uma vida isolada e a minha vida é dedicada só a estudar e essas coisas assim há décadas, né? E ainda assim eu criei e por quê? Por conta do que? Porque eu estou contando isso? Por conta do que você falou, interlocutor, né? Às vezes, né, você não tem com quem conversar. E na medida em que você for andando na iniciação, né, você vai ver que assim, ou você modera o teu código de linguagem para conversar com quem está no mesmo caminho, ou você não conversa com ninguém porque cada um está em uma fase e tem que respeitar. E o adaptar o código de linguagem é uma demonstração de amor fraterno, porque daí tem que dar para a pessoa o conhecimento da forma como ela compreenda, né? Você tem que fazer com que ela desperte assim amorosamente. Você está dormindo, né? Aí eu entro no teu quarto e aí de sacanagem, assim, de brincadeira, eu vou e dou um grito bem alto assim, né, para te despertar. Daí você sai daquele processo de sono, né, assustado disparado. E sabe que é um grande risco de morte. Com certeza, né? Porque aí a entrada de novo, né, daí do vital e do astral, né, um no outro, e aí ativando todo o organismo, pode haver uma ruptura. Não tenha dúvida. Então, isso é um despertar grotesco, grosseiro, desnecessário, né? Qual é que é o despertar, né? Aí se você vai ter mesmo se ter um despertador, se não colocar o despertador no volume muito alto, geralmente o pessoal do telefone coloca uma música mais mansa. Isso, exato. Porque para que você seja fraternalmente despertado, né? O conhecimento ele tem que ser feito assim, e por isso que daí na iniciação existem os graus. É para que o despertar ele seja feito fraternalmente, amorosamente, calmamente. Então o discípulo chega esbaforido e senta para fazer o peregrino, né? E não adianta contar para o discípulo no primeiro dia sobre embocadura, sobre o graal, sobre os mundos internos, sobre o mestre. Não, bom, primeiro ensinar ele a respirar, a dar os primeiros embates àquilo que está naquele pandemônio na alma, para que então ele aprenda o que é o despertar, ele compreenda o seu próprio organismo. Aí então você vai dar para ele um pouco de conhecimento de vital, um pouco de astral, um pouco de mente concreta, e aí então respeitando as etapas ele faz com que ele desperte a si mesmo no peregrino, desperte a si mesmo no Manu, Yama, Karuna, Astarô, que são os graus de iniciação da ordem do Santo Graal, né? Até que chega um momento em que você então tem o caminho aberto para quê? Para andar sozinho. A iniciação na eubiose, a iniciação de maneira geral, ela é uma preparação para que você ande sozinho. Não quer dizer que você vai andar em grupo, você sempre vai andar sozinho. E aí você vai despertar de que maneira? Você que sabe. Você está andando
encontrou um bicho de estimação, andou alguns passos com ele, o bicho te abandona e vai para o mato, aí você aprende a trabalhar aquela perda, né? Aí você foi, atenção para o bicho que foi para o lado e tropeçou e caiu e sangrou o joelho, aí você aprende a dor que acontece quando você não está olhando para... E cada dia, cada mágoa resolvida, cada fraternidade expandida, cada amor declarado, cada inimigo sublimado, isso é um despertar. Né? O conjunto dos pequenos despertares de cada um de nós, ou o conjunto dos pequenos gigantescos embates secretos sigilosos que cada um de nós trava na sua própria alma todo dia, isso que é o despertar. E amanhã eu vou trabalhar um monte para conseguir despertar mais um dia. E depois de amanhã, vou trabalhar um monte para conseguir despertar mais um dia. E o que eu espero? Eu espero que o que eu aprendi hoje me sirva no trabalho de amanhã. Perfeito. Isso que é despertar. Um dia de cada vez. Que dia? Hoje, né? Um dia cada vez. Brilhante, Jorge. Maravilhoso. Nossa, hoje eu me surpreendo sempre. Eu me surpreendo porque, que nem a gente diz aqui, a gente está cansado de dizer. Cansado não, a gente não cansa nunca. A gente começa a bater papo e a coisa flui. É o que nos move. Então isso é muito gostoso. Jorge, mais uma vez, obrigado. Obrigado a você, Greg. É uma felicidade poder vir aqui e conversar com vocês. Isso, e nós temos um próximo assunto muito legal, hein? Aguarde, você vai descobrir, não vou dizer já não. Tá? Um fraterno abraço e um feliz sempre. Fiquem bem, fiquem em paz, tenham uma boa vida, uma vida pacífica, longa e profícua.